Tem uma coisa que é muito importante, embora a matéria seja curta, mas é uma matéria muito, 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 muito importante. A questão ambientes, costumes, civilizações está no centro da contra-revolução. Quem não entendeu ambientes, costumes e civilizações não entendeu o que é fazer contra-revolução. Então, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós influenciamos, tudo que nós atuamos, tudo tem que ser para fazer contra-revolução. E não colocar uma peça em cima de uma mesa, não ajeitar uma comida no prato, no maneira de tomar um copo d'água. Em tudo isso a gente pode fazer contra-revolução, pode não, nós devemos fazer contra-revolução. E hoje encontrei uma matéria que não é longa, eu também perdi muito tempo, o médico marcou 1h15 para tirar os pontos, eu saí, cheguei em casa às 5 da tarde, de tanta demora no hospital e coisa assim. Bom, então não tive tempo de pesquisar mais, mas é uma matéria muito interessante, e é uma maneira de ver a luta entre bem e mal, que eu nunca vi uma pessoa do clero tratar isso assim. Nunca vi esse pessoal dos grupos conservadores e direitistas que tem espalhados por aí, nunca os vi tratar também. E realmente era um aspecto que era meio ímpar no Suroto Plínio, foi descobrir o papel dos ambientes, a intervenção dos ambientes no comportamento humano, na formação de mentalidade e tudo. Horror demoníaco. Aqui é preciso a gente pesar bem as palavras. Horror, às vezes a gente banaliza muito, né? Mas horror demoníaco são duas palavras fortes, mas que elas estão muito ligadas. Elas estão muito ligadas. Agora, o Dr. Plínio tratou isso no Catolicismo de 1965. A gente está vendo que são 3 peças de arte. 3 peças de arte. Então, o Dr. Plínio começa: que horror, que excesso de feiura terá exclamado qualquer leitor de bom senso ao ver estes 3 monstros. Portanto, a visão desses monstros deve despertar de uma pessoa que tenha bom senso esse horror, não um horror. Acontece, é bom nós frisarmos isso, porque no mundo de hoje as pessoas não estão tendo mais horror para com o monstruoso. Vamos em frente. Que horror realmente. Dizemos-lo. Alguém disse algo? Bom, que horror realmente. Dizemos-lo, entretanto, não só no sentido do horroroso feio, porém em um sentido ainda muito mais profundo. Isso aqui é importante para a gente ver que Dr. Plínio ele tinha uma profundidade de percepção e de ação e de incidência das coisas dele, se dava numa profundidade muito grande. Estes 3 monstros, esses três monstros chocam a sensibilidade natural do homem. Então, naturalmente, o homem deve sentir um choque vendo aquilo, porque ofende a sensibilidade natural do homem. Eles estão em contradição flagrante com todos os princípios de ordem, bondade e beleza, postos por Deus na criação. Quer dizer, devem estar presente em toda a natureza e em tudo aquilo do homem, no fundo, a ordem, que é a verdade, o bem, que é a bondade, e o pulcro, que é a beleza. Isso foram postos por Deus na criação. Então, aquilo que não tem ordem, bondade e beleza é odiado por Deus. Isso nós temos que registrar.
Uma tendência artística que multiplica monstros como estes, daqueles três, que deles circunda o ambiente em que vive o homem, quer dizer, a pessoa faz aquilo e faz as pessoas conviverem no ambiente com aquelas coisas, com esses monstros, e deseja, assim, habituar a humanidade a achar normais esses horrores. Veja que hoje, o que se acha de normal de horrores é uma coisa incrível. Então, continua, conduz a uma deterioração profunda da inteligência e da sensibilidade, e é responsável por todas as consequências daí decorrentes no plano religioso, moral e cultural. Então, veja, isso tudo exerce uma ação que nós estamos presenciando. A humanidade, ela decaiu muito, não tanto pelo problema de princípios, também foi atacada com princípios falsos, mas essas influências aqui, que encharcaram o ambiente humano, sobretudo através dos meios de comunicação, produziram um efeito que deu à Revolução a grande vitória dela. Foi nessa esfera. Isso é o Dupli que diz, não fui eu. Vamos lá. Estou vendo esse aí é um dos monstros, né? Sabe o que é isso? É o Cavaleiro das Trevas. É uma figura de 90 centímetros em escória de altos fornos, quer dizer, feito com o resto lixo de altos fornos, por Jean Dubuffet, mais conhecido como pintor, tem este sido frequentemente chamado o mais importante artista que surgiu na França depois da guerra. Então aí volta a ter aquela pergunta, quem fez essa pessoa ficar importante? Quem abriu o espaço para que o público aceitasse como importante essa pessoa que fez essa droga aí? São perguntas que se devem fazer. Bom, depois vem. Realmente, se um São Luís de França, essa é uma imagem equestre de São Luís de França que existe em St. Louis, nos Estados Unidos. Então, se um São Luís de França ou um São Fernando de Castela, que era primo irmão dele, piedoso, puro, forte, majestoso, montando seu corcel de lança em riste contra o adversário, é bem o símbolo do Cavaleiro da Luz. Então, se aquele é o símbolo do Cavaleiro das Trevas, esse é bem o símbolo do Cavaleiro da Luz. Forçoso é reconhecer que esse aleijão, que é o outro, né, é analogamente o símbolo do Cavaleiro das Trevas. Tem que ser. E assim nós temos que julgar os objetos. Nós temos que analisar e julgar os objetos. Né? Trevas, sim. Na medida em que tudo quanto é verdade, coerência, beleza e ordem é luz. Então, vê. Verdade, coerência, beleza e ordem é luz. E em que tudo quanto é erro, incongruência são coisas que não se articulam direito, hediondez, de hediondo, né, de feio, e desordem é treva. Esse ente absurdo, em que todas as partes são incoerentes, em que cada parte é hedionda e a hediondez da combinação, entre aspas, das partes é ainda mais hedionda, em que anatômica e fisiologicamente tudo não é senão desordem, constitui um símbolo de tudo quanto é tenebroso. Então vejam, nós estamos vendo aqui no Dr. Plínio dando importância para um objeto que a maioria das pessoas não dá importância nenhuma. Até gente que compra, que põe em casa por causa do nome do autor, põe em casa, esse aqui foi feito por tal fulano, né? Nós vimos aí o nome dele agora há pouco. Mas nem faz essa análise assim, que o Dr. Plínio fez. Mas muitas vezes a pessoa,
ela tem uma consonância com aquilo, ela se sente afinada com aquilo, porque esses defeitos do erro ele tem na alma e entra em sintonia com os defeitos da peça. Em uma só palavra, um demônio façanhudo que quisesse exprimir em forma material sua hediondez, poderia muito adequadamente escolher esta forma. Está bem claro ou está confuso? Por favor. Está claro, claro. Como é? Está claro. Muito claro. Agora, vejam quanto o mundo perde por não analisar. Quanto? Essa aqui é outra peça. Que gemido o desse pássaro. É um pássaro. Que catástrofe irremediável o atingiu. Sua cabeça e seu peito, privados das condições de vida por uma monstruosa amputação, vivem, entretanto. O Dr. Plínio descreveu assim o tipo de feiura que ele tem. Então, a cabeça e o peito, privados das condições de vida por uma monstruosa amputação. É o que eles parecem, não? E vivem, entretanto, quer dizer, ele está vivo. É um monstro que está vivo apesar disso. Vivem de uma vida irremediavelmente trágica, estapafúrdia, à maneira de um eterno desafio à sabedoria e à bondade de Deus, como se ele permitisse que um absurdo assim, um ser não ser, existisse. É impressionante isso, não? Agora, quem pega isso, compra, põe nos objetos de decoração da sua casa, imagina que doença leva dentro de si e que ofensa ele pratica contra Deus por causa disso, né? Um desafio à sabedoria e à bondade de Deus. Não se faz isso, não se usa isso. Por isso nós temos que ter um rechaço completo dessas coisas. Isso é muito comum, às vezes. Vejam bem, tá bom, pode ser que, às vezes, um de nós jamais compraria uma peça dessa para colocar em qualquer lugar da casa, onde mora e tudo. Agora, acontece que, às vezes, existem certos automóveis, e a maioria dos automóveis atualmente tem uma linha, que é uma linha muito revolucionária e muito cheia de extravagâncias, de incongruências em matéria de forma. Todos eles são muito parecidos entre si. É um estilo dos automóveis sem personalidade, não? E nós precisamos, assim, usar o automóvel como quem escraviza o automóvel, e sempre não tendo nenhuma ilusão e, de repente, nos apegarmos a ele com o coração, porque ele é nosso. Nós temos que analisar e não ter para com ele nenhuma concessão. Nós temos que ser implacáveis. Usar, porque não tem outro jeito, mas sem deixar que o coração se abra e vamos dizer, acabe aceitando ele como um convívio normal, natural. Um demônio, volta aqui a dizer, né? Um demônio que, blasfemando contra o Senhor, quisesse exprimir seu desespero de eterno condenado a uma punição absolutamente justa, que foi que Deus pôs, irremissível, totalmente esmagadora, poderia muito adequadamente simbolizar-se nesta estatueta. Quer dizer, na realidade, então, Dr. Pinir, que poderia ser uma estatueta de um precito. Poderia ser. Requeimado, ulcerado e com aparência de coisa em fusão, que está derretendo no fogo. O bronze pássaro, o título desse aí é um pássaro, de Elizabeth Flink, nem sei quem foi essa, com 40 centímetros de altura, poderia ser uma lembrança de passado recente ou uma visão profética.
Veja bem, passado recente, porque o mundo está cheio dessas, mas também de uma visão profética e ao rumo que o mundo vai tomar. Pelo menos me pareceu que era isso. A artista é uma novata inglesa, mas já faz essa porcaria. Agora, isso preparava, por incrível que pareça, a naturalidade com a qual isso foi recebido preparava a abertura para o monstruoso no futuro. Igual em horror, a uma cabeça sem corpo, só um corpo sem cabeça. Eu também vai comentar outra peça agora. A figura alada, chama figura alada, é o nome de César, 1 metro de comprimento, sugere uma fusão arruinada de pássaro. Sugere uma visão arruinada de pássaro, vitória grega e avião. Ou história natural, arte clássica e tecnologia participando de um holocausto universal. É isso aqui. Esse corpo que marcha animosamente como a vitória de Samotrácia é uma... O que é? Não sei se é grega, o que é, mas enfim, é uma mulher que está com os braços abertos, assim, tem qualquer coisa é a vitória de Samotrácia. Então, esse corpo que marcha animosamente, como a vitória de Samotrácia, mas sem ver nem saber para onde, já é de si um absurdo. O pior é que ele não sente o imenso peso de algo de desproporcional que pesa sobre suas asas. É uma asa a mais, um destroço, a asa caída de um avião. Quer dizer, a impressão que isso dá, juntando tudo isso, é uma doidice, uma doidice. E, no entanto, coloca como uma obra de arte muito, muito valiosa e toda, né? Assim, um monstro cheio de estúpido bem-estar carrega um fardo insuportável, isto é, um destroço. Este bronze é um horror análogo ao que acima analisamos, o do pássaro, né? E também do outro. Pode-se repetir a seu propósito o mesmo comentário. Então, aqui estão os três. Horror, dizíamos de início, horror monstruoso. Pior ainda, horror demoníaco. Então, o que é, tudo que é horrível, tudo que é, enfim, monstruoso é demoníaco. E hoje nós vemos quanta coisa vai entrando no mundo do convívio humano e que é demoníaco. Veja aqui, isso aqui não é nada daquelas coisas, são brinquedos atuais. São brinquedos. Vejam só, se podia ser mais monstruoso do que isto. No entanto, são monstros. São monstros. Agora veja isso. São bonecas, mas são bonecas completamente demoníacas, satanizadas. Satanizadas. E isto é algo, isso foi exposto numa feira nos Estados Unidos, esses dois, não? Como é que pode alguém se interessar por isso, meu Deus? Como é que pode alguém tolerar e ver uma coisa dessas, e engolir uma coisa dessa? Como é que pode? Isso é tão hediondo que é o próprio demônio. Na realidade, é o próprio demônio. Não tem conversa. Agora, querem ver o contraste? Veja só. Esse aqui é a Armeria Real de Madrid, do Palácio Real. Ela foi fundada por Filipe II. E são armaduras históricas, de batalhas históricas, tanto dos cavaleiros quanto dos que estão a pé. Mas vejam como isso tem uma luz e tem um imponderável de glória. A gente faz pensar no céu dos heróis. É uma coisa muito bonita. O Dr. Plínio dizia que a armadura tinha qualquer coisa de paradisíaco. A gente olha, tem mesmo. Embora o material da armadura
seja um material assim, sem vida, mas o homem, quando veste a armadura, ele parece que sobe de grau. Ele parece um príncipe celeste. É impressionante. Agora, vejam isso aqui em oposição àquilo tudo que nós vimos. E vejam o seguinte, como é possível que as pessoas não explicitarem onde que elas devem admirar e encontrar reflexos de Deus para admirar, e onde elas devem enxotar, devem expurgar, devem detestar por serem reflexos do demônio. Bom, aqui teve uma pessoa que mandou uma foto do Dr. Plínio, que eu achei muito bonita. Eu não conhecia essa, eu conhecia uma muito parecida, da mesma circunstância, e que o Dr. Plínio está com uma expressão muito grave. Eu gosto muitíssimo daquela foto, mas gosto muitíssimo dessa também. E como nós vivemos nesse mundo que está se tornando todo ele super monstruoso, e nós temos que viver aqui sem nos contaminarmos, nós temos um sofrimento moral que não é pequeno. Pelo menos aqueles que pretendem ser fiéis, é o que nós queremos. Agora veja o que o Dr. Plínio escreveu. Os homens que carregam os grandes sofrimentos por amor de Deus são os únicos grandes homens da história. Os homens decisivos da história são os que souberam sofrer tudo por fidelidade a Nosso Senhor. Plínio Corrêa de Oliveira. Bom, então nós temos que sofrer asfixia de viver nesse mundo, lutando sempre, lutando contra nós mesmos e contra os inimigos de Deus, sempre dentro da lei de Deus e dos homens, mas nós devemos saber que isto tem um mérito muito grande aos olhos de Nossa Senhora. E para chancelar isso tudo, eu coloco aqui essa imagem. Eu gosto muito dela por causa da invocação. Ó Nossa Senhora, brilhante como o sol, pura como a lua, terrível como um exército em ordem de batalha, socorrei-nos e apressai a vossa vitória.